O presidente Lula nomeou ontem os 2 novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Os escolhidos foram Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares. Ambos são professores de Direito da Universidade de São Paulo e aliados do presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Os juristas ocuparão as vagas dos ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach, que deixaram o tribunal neste mês. O mandato é de 2 anos, portanto, eles vão julgar as ações que pesam contra Jair Bolsonaro naquela corte. Os outros nomes que constavam da lista do tribunal eram os das advogadas Daniela Borges e Edilene Lobo, que acabaram sendo preteridas. E aí, o que você achou dessas nomeações, mano? Aliás, sabe o que me intriga? É que a Lava Jato, né, com relação ao principal, ao seu protagonista, né, sua principal estrela, a grande vedete da Lava Jato, que era o presidente Lula, as condenações contra ele foram anuladas com um fator objetivo, ou seja, a suspeição do Moro confirmada quando ele deixa a magistratura e vai integrar o ministério daquele que é considerado arqui-inimigo e rival. Agora, 2 pessoas escolhidas pelo arqui-inimigo e rival de Bolsonaro vão poder julgá-lo? É essa pergunta que me incomoda. São as contradições do nosso sistema jurídico, assim como também tivemos a decisão a respeito do deputado ou ex-deputado a essa altura, Deltan Dallagnol, por parte desta corte, com relatoria do ministro Benedito, que foi citado durante o processo da Lava Jato na delação do empreiteiro Léo Pinheiro. Ou seja, as conexões do nosso sistema jurídico são muito esquisitas. Agora, essa decisão do Deltan, por exemplo, foi tomada com a composição anterior da corte, que tinha entre suas indicações nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eu acho que no fim das contas estamos trocando 6 por meia dúzia. Aliás, o Deltan falou que vai processar. Não, o Deltan não, o Benedito Gonçalves, né? O Benedito Gonçalves, que é o ministro do TSE, né? Depois da fala do Deltan ontem, porque o Deltan ontem, né? O Deltan ontem ele saiu, né? Do seu protocolo habitual, né? Ele parecia uma metralhadora ontem, AK-47, E o principal alvo foi o ministro Benedito Gonçalves, que foi o relator, que deu o voto, que foi seguido por todo mundo no TSE para caçar, né? Para declará-lo inelegível. E aí ele começou a acusar, ele trouxe coisas de que o Benedito Gonçalves é amigo do Léo Pinheiro, que rodou na Lava Jato, por conta do Deltan, portanto, Léo Pinheiro, que era dono da OAS, por conta de mensagens de WhatsApp que ele trocava, chamava de grande amigo, pedia favores especiais, etc. Agora, o que me intriga Beraldo, e já falamos isso ontem também, por que é que o Deltan não arguiu a suspeição dele nos autos do processo? Por quê? É realmente impressionante como a forma que o Deltan lidou com esse processo parece que talvez subestimando o seu potencial, subestimando a força com que o dito sistema se voltaria contra ele. Quando ele teve decisão favorável no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e quando subiu para o TSE, ele saiu do Paraná com uma vitória. Quando chegou lá, como disse o Pavinato, ele teve todas as oportunidades para expor as dificuldades e os problemas que ele estava enfrentando na Corte Superior para se defender. Ele é um homem da lei. Ele fez uma carreira de sucesso no Ministério Público. Foi o responsável na maior operação contra corrupção já vista no Brasil. Ele não pode alegar desconhecimento, ele não pode alegar uma interpretação equivocada do seu direito de defesa ou de como as coisas funcionam. Ele é doutor em todo o processo e toda a forma de julgamento, no funcionamento da justiça, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. E vejam só o que aconteceu. Quando o voto do
ministro Benedito Gonçalves foi lido, ele foi acompanhado de forma unânime pelos pares. Então, é claro que havia ali uma combinação, porque você está revertendo uma decisão de um tribunal regional. O natural seria que houvesse alguma discordância ou pelo menos alguma discussão, mas não. Ele mesmo pontuou que em 66 segundos todos os ministros acompanharam o voto do relator contra o Deltan a favor da sua cassação. Mas ele perdeu essa oportunidade, como disse o Pavinato, e agora ele fica aí com a sua metralhadora disparando. E eu me pergunto, será essa a melhor forma de lidar com essa situação, que realmente é uma das maiores injustiças que já vimos o TSE produzir? A acusação feita ao Deltan é absurda. Não está embasada na letra da lei. Mas mesmo assim, isso não deteve o tribunal. Passados 2, 3 dias desta decisão, o presidente da República, que tem na cassação de Deltan uma vitória, indica para a corte 2 amigos de seu presidente. Ora, se não é uma coincidência muito estranha. É coincidência. Tudo é coincidência, meus queridos. Vocês são pessoas que acreditam muito. Tudo é coincidência. É ou não é, professor Marcelo Sônia? Agora, o que mais me intriga é justamente isso. É claro que o Deltan, ele sofreu uma cassação injusta. E não sou eu que estou dizendo, não é minha opinião. É o que está na lei, é o que está escrito. E o que está escrito é que não é caso de cassação, não é caso de inelegibilidade. É o que está escrito. E é também a opinião de boa parte da comunidade jurídica. Não é nem opinião, é o que está escrito. Quem fala o contrário é que está com opinião. Porque o que está escrito são 4 hipóteses. E ele não estava nenhuma das 4, inventaram uma quinta. Então, a cassação do Deltan é opinião, porque o que está escrito na lei não é. É o que está lá. É verba volet, scripta manent. Já diziam também os romanos, né? Agora, a gente vê o TSE. Primeiro, já tem as críticas que ele não escolheu nenhuma mulher. Segundo, o Alexandre de Moraes mandou uma lista quádrupla, uma coisa que não existe, né? Ou tinha que ser 2 listas tríplices ou uma sextupla, né? Escolheu lá os 2 amigos dele, o Deltan já foi cassado, o Moro está na mira do tribunal, eles vão julgar o Bolsonaro e ninguém vai questionar a suspeição desses juízes. Aí eu lhe pergunto, professor, mas no caso do Deltan, como é que a gente pode compreender esta atitude dele de não ter arguido no processo? Porque ele deveria saber que o momento processual é esse. É claro, ele não vai deixar de ser vítima, mas essa atitude dele o torna alvo, mais uma vez, do TSE. Veja, eu tenho grande respeito pelo Deltan. Ele cometeu falhas, isso é fato. Todos concordam que ocorreram falhas. Mas o papel que o Deltan assumiu foi um papel de um momento histórico em que ele estava tentando verificar a forma de retirar os cupins que entraram numa árvore e a legislação inteira acabava auxiliando a esses cupins. Veja, a própria Lava Jato, eu sei que há muitas críticas em relação à Lava Jato. A Lava Jato, ela foi uma saída diante de um momento histórico em que, como nunca antes na história do Brasil, ficou tão claro para todo mundo o funcionamento da máquina, a maneira como ela estava tomada. Aí ele pegou todos os cupins da mão e os pins sumiram. Mas aí é que está o detalhe. O problema do Deltan é que ali ele já estava num processo em que o processo arrastou ele e ele se contaminou diante de tomadas de decisão com uma velocidade muito rápida, sabendo que ele estava trabalhando contra o tempo, contra a máquina, contra um conjunto de indivíduos que estavam realmente tinham tomado o controle da sociedade brasileira e da máquina pública brasileira. Rage against the machine. Mas é mais ou menos isso. Quando você para olhar, ele cometeu erros. Perfeito, ele cometeu erros.
Mas o momento histórico não estava precisando de administradores. Estavam precisando exatamente daqueles indivíduos que tinham capacidade e coragem adiante, como nós estamos vivendo agora. Eu tenho certeza que se você chegar para o povo brasileiro e perguntar: o que você quer? Um técnico que administre bem a coisa pública ou um cara que vá e carreie o processo histórico dizendo: eu estou de um lado que tem por função esclarecer a verdade para que o povo iluminado ou ilustrado tenha condição de escolher melhor aqueles que vão para o próximo processo eleitoral. As pessoas não querem um administrador agora. Nesse caso, ele perdeu um time. Eu acho que foi um erro político dele. Eu não sei as condições e circunstâncias nas quais ele estava inserido para ele ter recuado, mas era o momento que ele tinha que ir para o martírio. Muito bem. Porque assim ele se configuraria como um líder concreto, real, que está dizendo: além de tudo, eu estou sendo crucificado. E essa crucificação, eu vou mostrar para todos que nós temos que fundar uma coisa nova. Então ele cometeu um erro político. Aí é que está o grande problema dos nossos líderes atuais. Eles querem ser líderes digitando e batendo enter. O líder não se configura assim. O líder, ele tem que ir para a rua e dizer: se bater em mim, eu vou aguentar sem reagir. Porque diante da minha surra, eu vou construir um conselho e pessoas que vão ver que nós temos que ir adiante, porque eu acredito nisso. E aí talvez ele tenha perdido o momento histórico. Essa foi uma perda política para ele. Mas tem um detalhe, Pavinato. Dá uma olhada da maneira como nós estamos fazendo. Você, por exemplo. Você é um líder da sociedade, você talvez não acredite nisso. Por exemplo, os meus alunos estão encantados, todos querem colocar quadros teus. E eu digo: que maravilha! Que maravilha! Sabe por que eu digo isso? Porque na idade de quem que eles querem colocar o quadro? Aquele argentino vagabundo, mau caráter, ladrão, safado, homofóbico, assassino e sanguinário, o Che Guevara. Então, substituam por indivíduos que estão na linha de frente, nesse momento, trabalhando pela dignidade da nossa sociedade. Achei que você ia falar Mafalda. Não, se for você, maravilha, porque você quer... Agora, detalhe, você está tomando porrada todo dia. E é isso que o Deltan tinha que fazer. Já Che Guevara para Pavinato. Nossa Senhora! De Che Guevara para Che Guevara. Vamos deixar isso bem claro, Sabe qual é o detalhe? A juventude precisa ter indivíduos nos quais se mirem. E esses indivíduos não podem ser aqueles vagabundos marginais, sanguinários e assassinos. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres.